Olá, gostaria de fazer alguns comentários sobre a polêmica decisão do ministro Marco Aurélio em razão da soltura de André do Rep, um dos chefes do PCC, primeiro comando da capital. Sabe-se que essa pessoa tinha uma condenação, mas ainda não transitada em julgado. Gostaria de fazer algumas colocações antes de entrar na questão dessa decisão. No Brasil, há o princípio da presunção de inocência. Significa que ninguém será considerado culpado até que se esgotem todos os recursos possíveis. Assim, enquanto o caso estiver sendo avaliado pelas instâncias judiciárias, não se pode bater o martelo sobre a culpa ou punir com pena de prisão alguém. A liberdade do cidadão no sistema constitucional brasileiro é a regra. A exceção é a prisão. Excepcionalmente, se prende preventivamente. A prisão é válida após a condenação definitiva. Eis a razão do princípio da inocência. Pois bem, se a regra é a liberdade, por que se prende alguém antes de uma condenação? Cometido um crime, o Estado vai obrigatoriamente investigar, acusar e punir essa pessoa. Mas para isto, se faz um processo. Esse processo segue aquilo que se chama devido processo legal. O acusado tem direito de se defender, o acusado tem direito de produzir provas, enfim, permite-se a ele que ele se defenda de todos os meios possíveis. É o chamado princípio do contraditório e da ampla defesa. Agora, esse trâmite ele é demorado. Às vezes, dura anos para que o processo se encerre. E aí, o acusado em liberdade pode estar ameaçando testemunhas, pode estar propenso a fugir, ou ele continua a praticar crimes. Com essa finalidade apenas é que existem as medidas cautelares. Destas medidas cautelares, as medidas pessoais, a mais conhecida é a prisão preventiva. Essa prisão preventiva, ela tem cabimento para a garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, garantia da ordem econômica e garantia da aplicação da lei penal. Significa dizer que se o sujeito estiver ameaçando testemunhas, estiver propenso a cometer novos crimes, estiver propenso a fugir, a prisão preventiva deve ser decretada. Apenas e tão somente nesses casos previstos em lei. E mais ainda, isto quando houver prova cabal da existência do crime e indícios suficientes de que aquela pessoa fora a autora. Fora disso, não se fala em prisão preventiva. Fique bem claro que a prisão preventiva não se presta a punir, mas sim de garantir a eficácia ou a utilidade, entre aspas, do processo. Bem, essa prisão preventiva, ela segue a uma regra da imprevisão. Vale dizer, a todo tempo, o juiz deve reavaliar a validade e a necessidade da sua manutenção. É o que se chama cláusula rebus sic stantibus. Não perime nunca. Não há chamada preclusão pro iudicata. A qualquer tempo pode ser essa prisão avaliada. Se ausentes os seus requisitos e pressupostos, o acusado deve ser solto. Novamente, surgem fatos novos que levem à conclusão de que, presentes esses requisitos, deve ser preso novamente. E quantas vezes e tantas vezes forem necessários, o réu deve ser solto ou pode ser preso.
O grande problema na legislação brasileira, antes da vigência do pacote anticrime, a Lei 13.964, é que o juiz não tinha essa obrigatoriedade de reavaliar a necessidade e a validade da prisão. Tá? Ele só fazia isso em 3 momentos. No momento da prisão em flagrante, obrigatoriamente o juiz iria fazer essa análise. No momento da sentença penal condenatória ou então na decisão de pronúncia. Fora disso, se não houvesse um advogado provocando que o juiz analisasse a validade e a necessidade da prisão, isso não iria acontecer. Ocorre que esse pacote anticrime, no artigo 316, precisamente no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, estabeleceu que o órgão emissor da prisão, juiz ou tribunal, de ofício, deve avaliar a cada 90 dias a necessidade ou não de manter a prisão. Esta é a nova regra do jogo. O preso preventivamente tem direito de saber a cada 90 dias e o judiciário o dever de dizer se ele ainda deve permanecer ou não preso. Fundamentadamente isto deve acontecer. Isso aqui não é novidade no direito. Já existe na Alemanha, já existe em Portugal, já existe na Costa Rica e agora no Brasil. Justifica-se porque quantos não são os casos de pessoas que estão presas preventivamente há anos, né? Cujos motivos já não existem mais. Tá? Aqueles motivos lá atrás que possibilitaram a decretação da prisão preventiva já não existem mais. Né? E se reavaliadas, a pessoa poderia ser solta. Por isso, andou bem, né, o Congresso em aprovar esse parágrafo único lá no Código de Processo Penal. Sabedor disso, de que a legislação prevê essa obrigação do juiz de avaliar a prisão preventiva a cada 90 dias, o órgão emissor avaliar, vamos saber se a decisão do ministro Marco Aurélio merece censura ou não. Sem entrar no mérito, né, da decisão, ou seja, se o sujeito com certeza poderia fugir, sendo, né, vai continuar cometendo crimes ou não, a questão aqui é uma questão de aplicação da lei. Né? E o ministro Marco Aurélio, ele aplicou corretamente o que está disposto no parágrafo único do artigo 316. Tá? Ou seja, né, o ministro fez prevalecer a regra do jogo. A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias. Mas é difícil para o judiciário fazer isso. Se é difícil para o judiciário, imagine para quem está preso. Tá? Lembrando que 50% dos presos no Brasil são presos preventivamente. E nem todos pertencem à organização criminosa. Tá? Então, essa necessidade de reavaliar a prisão tem que prevalecer. Uma segunda questão importante na decisão do ministro, que deve ser analisada, é que as cortes superiores, o STF e STJ, eles fazem o controle da legalidade e não da justiça do ato. Quando o caso penal chega no STJ ou no STF, não cabe ao ministro se preocupar com a justiça do ponto de vista material, mas sim com a legalidade, com a regra do jogo. Se a regra do jogo é desrespeitada, o ato deve ser anulado. E uma última questão. A missão do STF e do STJ é interpretar o direito. Isto com vistas ao caso presente, mas também aos casos futuros. Vale dizer, a mesma decisão do ministro Marco Aurélio seria um precedente para todos aqueles que estão preventivamente presos sem uma real necessidade. É o chamado precedente. Mas se essa decisão do ministro Marco Aurélio é plausível, é defensável juridicamente, por que tanta celeuma? Explica-se. A sociedade brasileira,
dentro desse quadro de violência urbana, ela aplaude quando se prende e vai demais quando se solta. Nesse contexto, até mesmo o judiciário sofre influência. Mas essa não foi a postura do grande ministro Marco Aurélio, que fez valer o que está na lei. E pensem, a importância de um judiciário garantista, da forma como decidiu o ministro, ela pode ser inferida nas palavras de Rui Barbosa, para quem, aspas, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Fecha aspas. Excelente dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças a todos. Valeu!